2013, nós estamos aqui dando início à segunda preleção a respeito do tema o reino messiânico, ou o milênio. Tema esse que é um dos temas que mais ocupa lugar nas Escrituras. Se tem texto na Bíblia que fala de um certo assunto, esse assunto é o reino. A pessoa indiscutivelmente mais proeminente nas Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo porque, de acordo com Apocalipse 19:10, falar de Jesus Cristo é o objetivo das Escrituras. Né? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Né? E são elas que falam de mim. E ele discorreu para os discípulos a caminho de Emaús, através de todos os profetas, da lei, dos salmos, a respeito das passagens que falava dele. Então a pessoa mais proeminente das Escrituras é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E como o reino messiânico está diretamente ligado à pessoa do Messias, porque é na pessoa do Messias que todos os propósitos de Deus se consumam. Tudo é dele, por ele, para ele, né? Porque dele, por ele são todas as coisas. Tudo converge para ele. Todas as profecias, todas as promessas se cumprem através dele. E esse tema, o reino, o milênio, o reino messiânico, a quília, o quiliasma, né, que nome aí que você quiser teologicamente dar, tem o seu cumprimento nele. É nele é que são benditas todas as famílias da terra, conforme prometida por papai Abraão há 4.000 anos atrás, e que está registrado em Gênesis 12:3. É em a ocasião do reino que essa bênção vai se estender aos povos, a partir de Jerusalém, a partir de Sião, a partir da nação de Israel, através do povo de Israel, através dos judeus. A gente sabe, nós vamos ver inclusive aquela passagem lá de Zacarias, onde 10 homens vão pegar pela beirada da camisola do judeu e falar: me arrasta lá para Jerusalém, que eu ouvi dizer aí que o Deus único e verdadeiro, né, o Errad, né, chamar Israel Adonai Elohim Adonai Errad, o único Deus é o seu Deus, então eu quero ser abençoado, me dá carona aí, me leva para lá. Onde tu fores, nós iremos também, porque sabemos que o Senhor, nosso Deus, está contigo. Exatamente. É através de Sião, através de Israel, a partir de Sião, a partir de Israel, a partir de Jerusalém, através do povo judeu, através do seu representante máximo. Nós vamos ver, inclusive, existe uma pirâmide, né, que representa o descendente e as descendências de Abraão. Que Abraão ele possui descendências, né, físicas, espirituais, dentro da nação, extrapolando a nação, abrangendo todas as nações, e ele tem o descendente com O redondinho, gigantesco, um artigo masculino, um artigo definido masculino singular gigante, o descendente, que é Jesus Cristo Messias. Então, nós vimos na semana passada que, na realidade, Deus é um rei eterno. O seu reino, na realidade, ele é eterno. Ele não está limitado ao tempo. Ele antecede a criação dos céus e da terra. Ele permeia e atravessa a história dos céus e da terra. E ele, depois que céus e terra se passarem, ele vai continuar existindo. Porque Deus simplesmente é. Né? Ele é o eterno. Ele independe do tempo. Recentemente, numa discussão, no bom sentido, com algumas pessoas que estavam questionando aspectos teontológicos, né? Ou seja, a respeito da existência de Deus, foi indagado ao Rafa, mas e antes de Deus? Não existe antes de Deus, porque não existe antes. Deus simplesmente é eterno, não tem antes de Deus. Ele não está limitado a tempo. Exato, não existe tempo para Deus. O tempo, Deus não se relaciona com o tempo nesse sentido. Ele encarnou no tempo na plenitude dos tempos, mas isso aí já é parte de todo o plano se desenrolando e que está em andamento nesse exato momento. Do qual o reino messiânico é o clímax, é a cúspide.
é o píncaro, é o auge, é o cume, é o máximo. É o máximo maximorum. O que mais gosta é do cúspide. É a cúspide, eu gosto Dá da o sentido de cuspida. píncaro, Não, né? cúspide é termo de dentista, né? É o píncaro da glória, né? A cúspide da glória, né? O apogeu da glória, o cume da glória, o auge da glória, o máximo da glória vai ser exatamente o governo eterno de Deus implantado e estabelecido dentro da temporalidade, né? Que é o reino messiânico. É engraçado, olhando por esse ângulo, você imagina por essa cúspide. Por essa faceta. Imagina Deus na eternidade. Eu penso em Isaías 40, que fala que ele mediu os céus a palmos. Você tem Isaías 40 recentemente, é um texto fantástico, lindo, maravilhoso. Eu preguei sobre isso semana passada na Praça 7, sexta-feira passada. Ele mediu os céus a palmos, né, que as nações são como um pingo que cai de um balde d'água. Então eu imagino Deus tão poderoso. Deus mediu os céus a palmos. Nós somos tão pequenos e limitados que nós estamos aqui no tempo. Eu acho que é como se tivesse assim, ó, o globo, o sistema terrestre, o planeta Terra, aqui na mão de Deus, olha, e Deus na eternidade. Deus vem tudo aqui. Aqui está limitado a tempo. Né? O plano de Deus está operando ali, naquele sentido, mas Deus, na sua soberania, Ele, como eterno, Ele contempla tudo ali, nada passa despercebido ali dentro do seu plano. Né? Porque imagina as nações como um pingo que cai de um balde. Imagina nós somos os átomos, aqueles bilhões de átomos que a gente não chega a ser um átomo, a gente é um neutrino. Desse conhecimento físico. Porque, inclusive, dentro dos 70, 80 ou 90 versículos que eu tenho aqui para lermos hoje, um deles é exatamente Isaías 40, 10 e 11. E o 12 também é muito bom. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. O texto fala da grandiosidade de Deus, do poder de Deus, da magnificência de Deus, da glória de Deus. Todo esse contexto, Isaías 40. Mas ainda que ele seja tão poderoso, tão gigantesco, tão esplêndido, tão magnânimo, tão glorioso, o verso 11 fala: mas como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. É de arrepiar um trem desse. É de arrepiar mesmo. Porque Deus é gigantescamente gigante, gigantescoso, gigante, absurdamente imenso. E eterno e poderoso. As nações é assim um neutrino na presença dele. Mas uma pessoa que é tão eterna, tão magnânima, tão fantástica. Eu dou muito graças a Deus que o Senhor é que é o dono do universo. Porque se fosse Satanás, a coisa ia estar muito ruim. Ter um governo humano ruim já é ruim. A renda não é distribuída, tem tanta miséria, tanta... Porque isso é reflexo do governo de Satanás. Os governos das nações são a expressão do governo de Satanás. Ele mostrou todos os senhos do mundo, pois assim, tudo isso te darei, se prostrar me adorar. Então pertence a ele. As nações andam nas trevas de Satanás. E isso é praticamente em todos os países, aqui o Brasil é o nosso caso, a má distribuição de renda, a miséria, a droga, essa coisa toda ruim que acontece, que a gente sabe, ele viu coisa até pior na África, né? A forma como Satanás administra é péssima. Muitas vezes eu penso nisso, eu dou graças a Deus por Deus ser o Rei eterno e não Satanás. Porque é uma pessoa dotada de um infinito poder, de infinita glória, mas que apacenta. Você sabe se aquele cordeirinho ali já mamou hoje? Ele carrega no seio, ele tem cuidado, ele é solícito. Poderoso e solícito. E mesmo que esse sistema, todo o mundo, né, o príncipe dele é o diabo, Satanás, e como você bem citou aí, os governos e tantas coisas depravadas que acontecem nesse mundo tenebroso, né? Mas mesmo assim, Deus, ele na sua soberania, ele mantém o controle, ele não dá, o Satanás está limitado. Sim, mesmo ele administra o mal. Nós vimos isso ontem, né? Não passa, entendeu? O diabo está limitado da sua esfera de ação.
Porque, por exemplo, tem promessa com relação aos filhos de Deus que vivem nesse mundo tenebroso. Não é isso? E outra coisa que você falou aí que eu gostei também. O mal está limitado na sua extensão até onde ele está em conformidade com o planejamento divino. A ganância de Judas, a inveja dos líderes judaicos, a negligência e displicência do líder romano foi permitida por Deus porque aquilo era adequável ao plano divino de conduzir o cordeiro à cruz. Então Deus permitiu. Pois é, e eu achei uma coisa fantástica, eu já preguei muito sobre Isaías 40, de 12 a 18. E agora você falou sobre... Eu gosto de Isaías de 40 a 66 inteirinho, que é o Deutero Isaías. Consolar, como já começa lá falando para o povo, né? Então, mas esse versículo 10, eu já adorei da forma que você colocou ele aí, porque no versículo 10, começa a falar de Deus, e o 11, eu não tinha percebido, o 12 até o 18, fala da soberania de Deus, como Deus é grande, poderoso e eterno. No versículo 18 fala, com quem comparareis Deus? Então, aí você falou com o versículo 11, como pastor. Mas isso aí é fantástico, isso me estremece por dentro. Sim. Imagina, como pastor, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, mas como pastor, ele guia mansamente, isso com carinho. Ultrapassa a nossa compreensão, Sim. nosso entendimento. Não, a gente finice de Deus é absurda. Não, incrível. Ele é hiper, mega, ultra, gentleman, polite, entendeu? Maravilhoso. Very nice. Eu sou apaixonado com Deus. Eu sou apaixonadíssimo. Amém. É verdade. Porque Ele não me trata segundo as minhas muitas transgressões, mas segundo as suas infinitas misericórdias. Amém. Então, implicitamente, você lembra que existe o explícito, o implícito e o não implícito. Né? Eu lembro da Bíblia, de Ulisses. Pode-se dizer que implicitamente a primeira alusão, né? Porque hoje o nosso tema aqui é a expectativa messiânica, é o título do estudo hoje. A expectativa messiânica. As pessoas esperando pelo Messias, aguardando o cumprimento das promessas de Deus. Pode-se dizer que a expectativa messiânica nasce no celebérrimo, no crucial texto de Gênesis 3,15. O micro-proto-evangelho, né? A raiz, o germe do evangelho, o germe da boa notícia. Porque Adão acabou de pisar na bola. Assim que ele mordeu aquela fruta, ele já percebeu que deu mancada, percebeu que estava nu, fez uma cinta hiper inadequada, que ele fez de uma folha urticante. Nossa. Ele deve ter ficado, né, com a nádega toda cheia de bolinhas, porque a folha de figueira é urticante. Já teve pé de figo em casa? Eu morei numa casa de 69 a 77 por 8 anos, onde tinha uma figueira. Quando você colhe o figo verde, você vai raspar ele, sua mão fica toda pinicando, igual escolher quiabo. Aquele espelhinho. É urticante, tem uma urtiga. Então ele fez uma cinta de urtiga. Né? Assim, para mostrar, é incompetente mesmo o ser humano, né, caído. E ele já escutou a voz de Deus, já se escondeu, ele já declarou que teve medo, e etc., já jogou a culpa na mulher, ou seja, já começou a agir de acordo com a natureza pecaminosa. Mas ainda que ele seja réu de morte, porque ele transgrediu um mandamento que tinha como consequência a morte, Deus manifestou a sua graça. Em Gênesis 3,15, com essa promessa fantástica, versículo esse que na realidade é o germe que vai se desdobrar ao longo de todos os outros 66 livros. Tudo que está escrito, já ouvi isso mais de 1000 vezes, tudo que está escrito aqui de Gênesis 3,16 até Apocalipse 21, 22, se não me engano, até lá o finzinho de Apocalipse, é um desdobramento, 22, 21, é um desdobramento, é um cumprimento de Gênesis 3,15. Toda a Bíblia é Gênesis 3,15 rodando. Né? É o programa rodando, se desdobrando.
E na realidade, o texto diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e lembra do O gigante, o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos, inclusive, um dos títulos de Jesus Cristo é o descendente. Então, em germe, implícito aqui, estão as duas vindas de Cristo. Estão as duas vindas de Cristo. Porque nós sabemos, através de Colossenses, que as potestades e os principados foram expostos à vergonha pela crucificação de Cristo. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegra em sua luz. Ou seja, e nós sabemos através de Hebreus que é lá que ele desfez as obras daquele que tem o poder da morte, a saber, do diabo. Não falo isso em Hebreus 4, alguma coisa? Então, foi na cruz que ele venceu Satanás. Que ele começou a esmagar a cabeça da serpente. Mas a gente sabe que o esmagamento final ele é escatológico. Ele vai acontecer lá no final do milênio. Praticamente 3.000 anos depois da morte na cruz. Porque nós sabemos através, se não me engano, de Romanos 16, 20, que em breve o Senhor vai esmagar sobre os vossos pés a cabeça de Satanás. Ou seja, a vitória sobre Satanás, ela se inicia na cruz e ela se consuma no dia em que a igreja julga Satanás e suas hostes. Em algum julgamento que antecede o trono branco após o passamento dos céus e da terra, lá no final do milênio, que vai ser nosso assunto também. Eu deixei para ampliar isso a posteriori, daqui uns 11 meses, Luciano. Então, a expectativa messiânica se inicia aqui em Gênesis 3,15, com a promessa de um descendente. E aqui, nesse o descendente, está latente, pulsante latente, pronto para explodir de forma dinâmica. Não tem energia potencial e a energia dinâmica, né? Aquela energia que está concentrada e ela se dinamiza, se atua e age. Tudo está potencialmente contido aqui nessa promessa, porque isso aqui vai se desdobrar na promessa da presença de Deus, a questão do Emanuel, que é o Deus conosco, a encarnação de Cristo, o seu governo messiânico, tudo que se desdobra ao longo dos próximos 65 livros mais 47 capítulos, está implícito aqui. Aqui estão implícitas as duas vindas de Cristo, inclusive a sua segunda vinda, que traz como consequência a implantação do reino messiânico. Então aqui começou a expectativa messiânica. O ser humano, pelo menos aquele que dá bola para a palavra de Deus, né, aquele que crê e espera na palavra, ele aguardou. Nós sabemos por fragmentos de versículos aqui que Lameque tinha uma expectativa. Ele falou, existia sempre aquela expectativa de que aquele próximo nasciturno seria este descendente. Lameque, lá em Gênesis 5, 29, ele tinha a expectativa que seu filho seria este. Né? Porque falou, Lameque, Gênesis 5, 28 e 29. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E lhe pôs o nome de descanso, repouso. A gente sabe que uma das características, e nós vamos ver isso, do reino messiânico, é o descanso, é o repouso, é a alegria, é a tranquilidade. Dizendo, este nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, desta terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, a linhagem piedosa, né, aqueles que criam na palavra, insistiam em crer naquilo que Deus falava e prometia, e isso era minoria nessa época, porque a geração pré-diluviana foi absolutamente anárquica, né? Anárquica, totalmente descontrolada, a ponto de Deus falar, vou dar o shift del, vou deletar, não dá para suportar isso mais não. Mas Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé, Enoque, Lameque, vários homens viveram
nessa expectativa da vinda daquele que traria descanso, que traria redenção, daquela promessa transmitida oralmente a partir de Adão aos seus descendentes, da vinda de um descendente. Tradição oral essa a gente sabe pelos rabinismos, né, que depois, a posteriori, lá no ano 1450, foi passada a limpo e sintetizada por Moisés, que escreveu a Torá, os 5 primeiros livros, e mais alguns salmos e provérbios. Né? Então, os milênios se passam e Deus chama um homem. Deus chama um homem. Aqui está desligado? Deus chama um homem, Abraão. Abraão. Em Gênesis 12, versículos 1 a 3, está escrito: Ora, disse o Senhor a Abraão, Abrão, ainda nem tinha mudado o nome, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a promessa de um descendente, a promessa de um enviado, de um Messias, começa agora a engrossar em detalhes de revelação. Eu sempre lembro, já falei isso 1000 vezes, eu vou falar mais 12.000, que a forma de Deus revelar é progressiva, seletiva, limitada e acumulativa. Lembra que eu já falei isso? A revelação de Deus é sempre progressivamente, seletivamente, limitadamente e acumulativamente. Ele foi, na progressividade da revelação, selecionando entre aqueles que vinham nascendo de Adão, até que ele resolveu selecionar essa pessoa, esse homem aqui, Abrão, que ele mudou o nome para Abraão. E na nação que se formou através desse homem, ou seja, ele limitou a revelação a este homem e a nação que viria dele, fisicamente falando, e começou a acumular sobre aquilo que estava limitado, após ter sido progressivamente selecionado. Tanto é que quando a gente vai João 8,56, agora é a hora de anotar e irmos em muitos versículos. Hein? O nosso assunto é a expectativa messiânica. Jesus, para variar, dando aquela discutida básica com seus oponentes, ele fala em João 8,56: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Nós sabemos que a revelação escriturística não é exaustiva. Existem, por exemplo, o próprio livro de João fala lá no finalzinho que eu relatei aqui uma meia dúzia de milagres e de sinais para que, crendo em Jesus Cristo, tenhais vida no seu nome. Mas se eu fosse mesmo escrever tudo o que aconteceu, não tem pendrive de petabyte que caiba. Ou seja, não existe livro suficiente para escrever. Ou seja, está se explicitando aqui que nem tudo o que aconteceu está registrado. Muita coisa aconteceu e que aprouve ao diretor-mor de redação, que é o Espírito Santo, não introduzir no relato. Inclusive, quando é que foi aqui essa questão de Abraão contemplar o futuro por permissão divina e ver o dia de Jesus Cristo e se alegrar. Isso é fantástico, porque... Não, eu fico espantado com o grau de intimidade. Eu estava pensando exatamente sobre essa questão do Espírito Santo. Tem muitas coisas que ele, por algum jeito, alguma sua vontade, ele não quis deixar escrito na palavra de Deus. Né? Ele de alguma forma, ele decidiu
Não só isso, como não ocultar, mas ele não viu um grande valor de que muitas coisas estavam acontecendo, os judeus já estavam praticando e tudo, então ele não achou como... Uma das coisas que não foram escritas foram o que os 7 trovões falaram. Muitas coisas. Eu estava pensando sobre isso desde a semana passada. Né? Então, Espírito Mas Deus, as coisas reveladas nos pertencem. pois é, tudo que Deus achou que nós necessitaríamos Na aprender, verdade, pertence a Israel e por extensão a tudo nós. que ele achou que nós devíamos saber e que deveria nos conduzir dentro de uma caminhada, da carreira que está proposta da nossa vida, ele escreveu. Fora disso, ele que não achou tão importante. A questão não é que ele não achou tão importante. Eu li num comentarista é que o Espírito Santo sabia que isso não alteraria em nada a praticidade das nossas vidas. Essa Não frase é acrescentaria. chave. Anota essa frase para mim, meu amor, porque essa frase eu vou usar ela domingo. Amém. Porque eu vou falar sobre Mas não é isso. minha não, eu li no comentário do Alvo. Mas eu vou falar sobre isso, não na pregação. Grande John Alvo. Não na pregação, mas fala aí de novo. O que não está revelado não o foi porque o Espírito Santo decidiu que aquilo não traria praticidade para as nossas vidas. Não traria praticidade? Praticidade. Não alteraria, não implementaria. Não alteraria a praticidade das nossas vidas. O que está revelado aqui já nos gera praticidade suficiente, a necessária. Então, às vezes, ele não colocou... Ou seja, entraria no campo da especulação. Apesar que o teólogo e a gente acaba especulando do mesmo jeito. Porque o ser humano ele é indagador. Né? Mas observa. O ser humano não só é indagador, mas tem muitos teólogos aí que ficam tentando convencer alguns que a palavra de Deus não é tão final como é em alguns textos. Né? Então... Bobão. Mas como não dá para precisar a data de Gênesis 3,15, do Lameque, do Noé, porque é pré-diluviano, vamos começar aqui do Abraão. Observe então que há 4.000 anos atrás, aproximadamente no ano 2000 antes de Cristo, já existia um homem que tinha a expectativa da vinda do Messias, Abraão. 3 gerações depois, Jacó, lá em Gênesis 49:10, também manifesta essa expectativa. Ele manifesta a fé nas promessas de Deus. Ele tem o heart pumpante, né? Aquela expectativa, de ver o Redentor, de saber e de crer pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, de que isso um dia se cumpriria. Tanto é que no seu leito de morte, ele transmite isso para os seus 12 filhos. Quando ele proclama a bênção a Judá, o seu 4º filho. Em Gênesis 49:10 diz: o cetro, como já foi dito, é um instrumento de regência, é um instrumento do rei. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Só a esse e a ele obedecerão os povos é um germe para 30 passagens de Isaías, Jeremias, Esse é Ezequiel e outro nome Zacarias. do Messias, Siló, né? É um dos nomes messiânicos. Nós vamos até ver, eu tive o carinho de ver essa questão mais... Porque muita gente não sabe o que é esse tal de Siló. Né? Siló é a junção do substantivo Shai, tributo, mas o pronome a ele, Ló. Shai, Ló. Né? Tributo, mas a ele. Ou seja, o que ele está dizendo é... o rei não vai ser rubenita, o rei não vai ser simeonita, o rei não vai ser levita, o rei não vai ser benjamita, o rei vai ser da tribo de Judá. O rei vem da tribo de Judá. E o cetro não reda a pé de perto de Judá até que venha o Siló. Quem é o Siló? O Shiló, o Shailó, que etimologicamente significa tributo a ele. Que a gente pode parafrasear por as coisas guardadas para ele. As coisas guardadas para ele. Até que venha aquele para quem as coisas são guardadas. Isso é uma paráfrase, né? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés,
até que venha aquele para quem as coisas estão guardadas, e a ele obedecerão os povos. Essa palavra só aparece novamente no Tanakh, que é o Velho Testamento, que é a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim, né? São os 28 livros do Velho Testamento, que a gente divide em 39, em Ezequiel 21, 27. É o único outro lugar da Bíblia onde aparece, do hebraico, né? Onde aparece essa palavra. 31? É Ezequiel 21, 27. Que diz o seguinte: ruína, ruína. Você sabe que Jeremias, Ezequiel, são profetas que estão ali, são profetas do beiço da pulga. Agora que eu estou vendo, tem escrito ruína, ruína. São os profetas do beiço da pulga. São os profetas que estão ali na transição da desgraça nacional de Israel. Israel, a nação criada e escolhida por Deus para ser a cabeça das nações, em a qual todas as famílias da terra seriam benditas, está sendo levada do cativeiro. A cidade é arrasada, o templo destruído. Os soldados de Nabucodonosor fazendo pipi nos canecos do templo, ou seja, uma avacalhação total. Os profetas descabelando, o Abacuque falando, se não fosse pela fé eu desviava, porque a videira está sequinha e a cabra está murcha. Mas o justo vive pela fé. Ele contemplou isso. Abacuque, Ezequiel, Jeremias e Daniel, até na sua infância, foram profetas que conviveram e contemplaram a falência nacional, né? A ruína de Israel, a destruição de Jerusalém, o esparcimento da população de Israel pelo planeta e a levada da classe dominante ou reinante para o cativeiro, inclusive o rei Joaquim. E o Ezequiel está pregando a desgraça, que está falando péssimas notícias, né? E morreu. Né? Ruína, ruína. A ruína a reduzirei. Dentro do contexto que está falando de Jerusalém. E ela já não será, até que venha aquele Shiloh, né? Aquele a quem ela pertence de direito. A ele a darei. O que é que o Ezequiel, vibrando na mesma... Aí eu lembro do Fernando Clausen, né? Quando ele batia o diapasão assim na orelha. Oh, lembra? Mas lembra? Oh, o Ezequiel está vibrando O diapasão. na mesma nota que Jacó, querido. Ou seja, no ano 1800 mais ou menos, o Jacó expressou, né, profetizou: o cetro não arreda de Judá até que venha Shiló, aquele a quem pertence. Nós vamos ver o que a ele pertence. Em contraste com Daniel 9, 26, que fala que ele ia morrer sem nada daquilo que lhe pertencia. A profecia, quando você começa a aprofundar, ela indere. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, houve uma sucessão de reis. O Saul fracassou, Davi foi levantado. Deus, em 2 Samuel 7, falou que não lhe faltaria descendente no trono e que o seu reino seria confirmado para sempre. Aí veio Salomão, veio Roboão, veio Abias, Ezequias. O rei foi para o cativeiro. Interrompida a monarquia. Com relação ao Messias, aí, lá de Gênesis 49, já começa a funilar o túnel. Até quando você citou isso em Samuel, o túnel já fica fininho, em direção... Davi era um descendente de Judá. Ele é a raiz de Davi, o leão de Judá. São seus títulos messiânicos, inclusive. Mas aí, desde existem pessoas na expectativa, aguardando, esperando. Deus prometeu, ele não é homem para que minta. Isso foi falado inclusive em Números, 400 anos depois de Jacó e 800 anos antes de Ezequiel. Ezequiel está aqui no ano 550 mais ou menos dessa profecia. Ou seja, 1250 anos depois de Jacó, lá no seu leito de morte, a palavra de Deus cai no chão.
O cetro não reda do meio das pernas de Judá até que venha aquele a quem pertencem todas as coisas. Na realidade, Israel, Jerusalém e as nações, nós vamos ver. Porque lá em Salmos 2, nós acabamos de ler aqui em Ezequiel 21, 27, que Jerusalém pertence a ele de direito. No contexto aqui fala de Jerusalém, não é? Até que venha até que venha aquele a quem ela, Jerusalém, pertence de direito. A ele a darei. E nós sabemos também, através de uma outra passagem messiânica, Davi, expressão, nós vamos chegar nele, a sua expectativa messiânica, ele, pelo Espírito Santo, ele relata um diálogo da Trindade, onde o Pai fala com o Filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. Isso está lá em Salmos 2, nós vamos chegar nela. Ou seja, não somente Jerusalém pertence a ele por direito, mas todas as nações. Jerusalém a gente sabe pelo Ezequiel 21, 27. E todas as nações a gente sabe que é uma passagem messiânica. Também estou só antecipando ela, que está aqui nos Salmos 2, 8 e 9. Pede-me, 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, na sua encarnação. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá, ou seja, de forma irresistível e vencedora, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, a ele pertence não somente a capital de Israel e, portanto, a nação de Israel e o povo de Israel, mas todas as capitais e todas as nações. Casamento. Sim. Esses Salmos 2 literalmente um Salmos messiânico. Sim, dentre vários que vão Mas é ser citados, interessante que, como em comparação, por exemplo, que o mundo, o príncipe desse mundo é o diabo. Aí, vindo até depois da tribulação, que o diabo será preso e os seus demônios, aí começa exatamente o cumprimento de todos os pactos com Israel. Estou falando já umas 20 vezes aqui. Não, e Satanás na tentação faz a mesma coisa, né? Posso te dar tudo. Exatamente. Ele quis antecipar. Ele quis fazer exatamente. Então, mesmo ele ofereceu um caminho mais fácil. Ele sabe que o ser humano gosta da coisa mais fácil. Mesmo que... É tipo assim, ó, você vai ter que pegar o carimbo e enfrentar a fila. Aí o outro, se você me der 20 conto, eu te vendo meu lugar lá na frente. Ô Carlos, agora pensa comigo. Então vai lá pra frente. Carlos, pensa comigo aqui. Mesmo que esse mundo jace no maligno, mesmo que esse mundo está debaixo da maldição, vai ter esse intervalo de 1000 anos que Deus estará reinando neste mundo. É o nosso assunto. Não estou falando assim, como a coisa é tão fantástica. É a manifestação temporal do reino eterno. Exatamente. Para implantar o pós-temporal. Deus, sendo santo, sendo eterno, ele ama a humanidade de tal maneira que, além de não só morrer e ressuscitar, mas também ele vai vir aqui debaixo desse mundo tenebroso, de estar debaixo da maldição, e reinar 1000 anos aqui. Mas ele vai dar um stop nessa maldição. Ele vai neutralizar essa maldição com várias consequências e efeitos da terceira instância. E principalmente que o diabo será acorrentado de seus demônios. Mesmo estando debaixo de maldição, ele não vai ter não vai ter essa luta espiritual durante o milênio. A única luta espiritual durante o milênio será do próprio homem, que é a velha natureza, que vai estar vivendo o milênio. É porque o ambiente, o environment e o demônio não vão influenciar. Só vai ter a natureza pecaminosa inerente ao próprio homem. E como o Ivan falava, o homem vai ter tudo para viver uma vida fantástica de Deus, mas vai acabar com um grande fracasso ainda. Vão ter alguns insatisfeitos. Como a areia do mar, né? Gog e Magog, que é lá Apocalipse 20 que a gente já estudou, e vamos ampliar. Então, o que eu quero que os irmãos percebam as gerações viviam em expectativa. Abraão vivia em expectativa do cumprimento das promessas que o Senhor fazia na pessoa do Messias, né? A expectativa messiânica. Jacó manifestou 200 anos depois, aproximadamente, também essa expectativa, em Gênesis 49, 10. Quando você vai em Atos 26, versículos 7
e talvez 15 e 16, eu não estou entendendo minha pontuação aqui, a gente vê que esse discurso de Jacó no leito de morte teve efeito sobre os seus 12 filhos. Por isso, Simeão, Levi, Judá, Dan, Isacar, Natali, né? Pelo que está escrito em Atos 26, 7. Vamos ler o 6, né? O Paulo discursando, né? Conforme promessa e profecia do Senhor, você vai ser minha testemunha perante reis. E agora, ele fazendo o discurso dele, né? Estou sendo julgado por causa da esperança, essa palavra que eu gosto, a esperança, a expectativa, por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual, a esperança da promessa, as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de dia e de noite, almejam alcançar. Ó rei Agripa, é no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Nossa. Observa, o que eu quero que os irmãos percebam aqui é que as 12 tribos, todas as gerações que vieram após Jacó, herdaram essa expectativa. A nação de Israel vivia nessa expectativa. Cadê meu rei? De dia e de noite, né? De dia e de noite. É hoje? Já chegou? É agora? É igual você falar para um menino que no dia do aniversário você vai dar um presente para ele e ainda falta 3 meses. É hoje? O que é, mãe? É agora? Já chegou? Hoje é dia tal? Eles viviam na expectativa, na ansiosa expectativa. As 12 tribos herdaram isso do seu pai moribundo. Não, e em seu momento funesto. Despertou. Até os dias de hoje, os judeus têm tradições. Na verdade, estão esperando até hoje. No Pessah, na Páscoa, que eles têm um lugar para Elias e na expectativa do Messias vir nesse tempo. Né? Então, eles têm um ritual até os dias de hoje. Que eles têm essa esperança. Ou seja, observem que Abraão, Isaac, Jacó, todos os filhos de Jacó que deram origem às 12 tribos, viviam nessa expectativa, desde o ano 2000 a.C., lá mais ou menos a data aproximada de quando Abraão viveu. Passam-se 1450 anos e Ezequiel me vem com essa: ruína, ruína, rebentou tudo, pocou, como diz lá na sua terra, pocou. Pocou. Não conhece o verbo pocar, não? Baiano, sei lá, tem uma galera que quando um balão estoura, fala assim: ih, pocou. Ó mãe, ó meu pai, ó meu rei, pocou. Entendeu? Pocou, estourou. Ou seja, a coisa arrebentou. Desandou. Ou seja, Jacó falou que até que viesse Shiló, aquele a quem pertence, o cetro não se arredaria de Judá. Mas, aproximadamente no ano 500, 600 a.C., o cetro aparentemente arredou dos pés. A monarquia foi interrompida. Foi interrompida com Zedequias no ano 586 a.C. e nunca mais Israel teve rei. Nunca mais. Já tem 2.500 anos e nunca mais se levantou um rei em Israel. Nunca mais. Nem mesmo quando a galera voltou do cativeiro, foi estabelecido novamente um trono e foi estabelecido, foi reerguida a realeza, o governo monárquico, ainda que as genealogias tenham sido preservadas por Zorobabel. Entendeu? Por Zorobabel. Era um dos papéis do sacerdote, do sumo sacerdote, era preservar as genealogias, porque eles não podiam perder esses registros. Para saber, o Messias tem que ter CPF de identidade. Tem que se estabelecer qual dos filhos de Judá vai ser esse rei. A gente sabe que a genealogia de Jesus Cristo foi preservada porque ela está completinha lá em Mateus 1 e Lucas 4. A gente sabe disso.
E por elas é provado, tanto pela ancestralidade materna, como por ancestralidade paterna, que ele é descendente de Judá. Ele é duplamente, ele tem duplo direito ao trono, porque ele é descendente de Judá 2 vezes. Da parte de pai e da parte de mãe. José e Maria eram primos longes. Hã? José e Maria eram primos longes, né? Eram primos Ô, longe. Carlos, só por curiosidade, porque o Paulo falou aqui com tanta veemência que nossas tribos e tal. Qual que era a tribo de Paulo? Benjamim. Benjamim. A menor de todas as tribos, a tribo que quase foi dizimada num certo período de juízo. A turma, a galera lá que acordou, senão que eles estavam matando os últimos benjamitas. Ele fala sobre Os irmãos conhecem essa passagem de... fariseus. Não sei se conhece essa passagem. Teve uma vez lá que teve uma guerra civil lá em Israel. A galera ficou meio invocada com Benjamim. Eles praticamente dizimaram os benjamitas. Parece que sobrou 600, parece. Sobrou uma micharia. Eles ficaram a menor das tribos mesmo. E eles ficaram, inclusive, sem mulheres. Tanto é que eles fizeram o seguinte, ó, eu vou fingir que não estou vendo, você sequestra uma meia dúzia de mulheres e leva para vocês manterem a sua genealogia. Tinha uma festa lá. Tinha uma festa lá. Que não estava vendo que as filhas deles estavam sendo sequestradas. Eles estavam em juízo. Isso aí já é outro Essa assunto. história eu lembro. Mas ele é da tribo de Benjamim, a menor de todas as tribos. Né? Ela sempre ali Ele debaixo, falou tanto, né? Nossa, que na realidade era um xodó. Deu curiosidade. O xodó de Jacó era Benjamim, que foi o menino que quando nasceu matou a mulher favorita das 4 que ele tinha, que era Raquel. O caçula. Ela era para ele chamar filho da minha dor, e o Jacó não quis essa lembrança. Ele falou, você não vai ser filho da minha mão direita, né? Ben Noni, né? Ben, filho Noni, da minha mão direita. Isso está lá em Gênesis. Então, nós temos um problema. O cetro não se arreda do pé, né, de entre as pernas de Judá, até que venha aquele a quem pertencem todas as coisas, todas as nações. Mas Nabucodonosor veio e decepou a árvore monárquica judaica no cepo. Lembra lá do nosso símbolo? No cepo. Ficou só aquele toquinho de árvore lá no chão. A monarquia foi cortada pela raiz quase. Né? Ficou isso. A prefeitura quando corta para valer. Né? Mas, alguém 150 anos antes, e esse alguém é o Isaías, tinha dado uma profecia. Tinha dado uma profecia. Que está lá em Isaías 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Do tronco. E das suas... Não, essa linguagem ela é legal, botânica mesmo. O assunto profético aqui é botânico mesmo. A raiz de Davi. Não, mas é legal que você falou da não, esse insight o Senhor me deu por esses dias aí. Eu corri para escrever. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Lembra assim quando a árvore cortou lá no cepo, mas começa a brotar um raminho, fraquinho, tênue, fragílimo. O superlativo absoluto de frágil é fragílimo, né? Fragílimo. Aquele raminho assim que nasce ali, ó, lá no pé do cepo. Quem é esse raminho? Quem é esse renovo? Quem é esse brotinho que brota como um renovo do tronco de Jessé? Esse qual o versículo que está? Isaías 11:1. Isaías 1. Jesus Cristo. Justamente o rei. O Hamashiach ben Davi. Aquele que vai dar cumprimento a tudo. Né? Observa aqui, ó. Shiló. Até que venha Shiló. Aquele para quem as coisas estão guardadas. E Ezequiel 21:27, que foi escrito por ocasião da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, quando Israel foi levado para o cativeiro, nesse momento a árvore real davídica foi cortada até a raiz. Mas os piedosos estavam confiantes na promessa dada 150 anos antes em Isaías 11. Deus não fica sem uma provisão, né? Mesmo lá quando aquela galera lá, a rainha Atália mandou matar a descendência de Jeú todinha, sobrou um menininho de poucos meses.
Lembra dessa passagem? Satanás beirou ganhar a parada ali. Se não fosse um nenenzinho, o cetro ia arredar dos pés de Judá. Está lá em Reis. Caim Atalho, um usurpador. Com um ano só no reino. E esse remanescente piedoso confiava que o cepo voltaria a florescer e que nasceria um rebento de Judá, pela família de Jessé, que se levantaria, da qual se levantaria o supremo governante, Siló. O contexto de Isaías 11 fala que ele vai reinar de uma forma absoluta. Aquele a quem pertencem não somente Jerusalém, a nação de Israel por direito, mas todas as nações. Salmo 2, 8. E isto se cumprirá nos últimos dias. E isto se cumprirá nos últimos dias. Porque lá dentro do discurso de leito de morte do Jacó para os seus 12 filhos, sendo que o versículo 10 está lá na frente, já dentro da bênção de Judá, mas ele começa lá no 49:1 o seguinte, ó. Depois, Gênesis 49:1, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. O termo técnico-teológico aqui é no escatológico, lá no final mesmo, lá no pós-tribulacional, lá no ponto de convergência profética, que nós vamos ver isso em Efésios 1:10, se não me engano. Na plenitude dos tempos, no tempo da amarração, a linguagem no grego de Efésios, na época em que, eu já falei sobre isso, se você fizer a blusa de lã e não der um nó final, depois você vai puxando o fio e vai desfazendo tudo. O milênio é esse pontinho final da blusa de lã, Efésios 1:10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas. O grego aqui convergir é somar um por um e amarrar. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, que é o mesmo tempo que o Jacó está falando em Gênesis 49:1. Então, eu achei que ia ser pouco, muito tempo para falar os versículos, eu não falei 1/10 ainda. Ainda bem que falta 1 hora e pouco ainda. Daqui 10 minutos você tem mais 5 minutos. Não. Daqui 20 minutos, daqui 3 minutos. 17 minutos termina, então daqui 12 minutos tem mais 5 minutos. Não é 9:15? Então todas as gerações de judeus, de israelitas, viveram, não somente Abraão, Jacó, as 12 tribos, em função dessa expectativa. E à medida que o tempo foi passando, o caldo da revelação foi engrossando. A sopa foi tomando sustância. A sopa profética foi tomando sustância. A sopa foi tomando sustância. Lá no ano 1000, Davi e a sua geração, na composição dos salmos, acrescentaram revelações. Eu não vou ler os salmos, eu vou citar as passagens aqui, o conteúdo. 1000 anos depois de Abraão, 800 anos depois de Jacó, né, Davi e os seus contemporâneos, eles receberam a revelação que o governo seria feito a partir de, em Salmo 2, versículos 6 a 9, aí vocês colocam assim, igual. Sião irresistível. Lembra? Com varas de ferro, nós lemos a Ou seja, este reino teria como capital Sião. Sião é Jerusalém. É a cidade amada. Está lá no Salmo 2, versos 6 a 9. Eu, porém, Salmo 2, 6, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, Sião é a capital. E o seu reino seria irresistível, assim como o vaso de barro não resiste ao golpe da vara de ferro. É irresistível. No Salmo 22, de 26 a 31, que também é um salmo messiânico, foi dada a revelação de que esse reino seria universal.
ele afetaria e abrangeria todas as nações. Nos Salmos 24, de 1 a 10, foi revelado que esse reino será glorioso. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso. É isso que é o Salmo 24. As batalhas, levantai, ó portas. Aí aquela porta que está lacrada abre. Levantai, ó portas. A garrafinha usa lá. Levantai, vamos a porta. É a galera dançante, né? Ontem nós estudamos música lá em casa. Vai ter dança. Porque o rapaz, o Igor, ele está interessado. Tem música no céu? Tem. Ou se tem. Tem balé. Antes dos céus e a terra existirem, já tinha música lá, filho. Tem, terá, sempre teve e sempre terá. Para quem gosta de música. Então, o Salmo 24, de 1 a 10, revela, acrescenta o detalhe de que esse reino será glorioso. No Salmo 45, de 1 a 17, é revelado que esse rei e esse reino serão majestosos. Majestosos. No Salmo 67, de 1 a 7, é revelado que este rei será imparcial. Ele vai julgar com equidade. Salmo 67, de 1 a 7. Tivemos até que olhar no dicionário online, né, que fala que ele vai julgar com equidade. Quem julga com equidade é o que? É um equidadoso. Aí apareceu um sinônimo lá, imparcialidade. Eu falei, imparcial está melhor do que ficar inventando palavras. É o mesmo termo. Ele vai julgar com equidade e com imparcialidade. É o mesmo termo jurídico. Sem aceitar suborno. No Salmo 72, de 1 a 19, a revelação foi acrescentada e foi revelado que esse rei e o seu reino serão justos e piedosos. Já no Salmo 96, de 10 a 13, foi revelada aquela geração que viveu lá no ano 1000, mais ou menos, que este rei e esse reino seria justo e imparcial. O Salmo 110 eu faço questão de ler. Primeiro, que eu custei achar esse salmo. Segundo, que eu amo esse salmo. Segundo, que terceiro, que esse salmo é lindo. E quarto, que esse salmo é demais, né? Que é o salmo, eu custei achar esse salmo. Eu gosto desse salmo. Eu só lembrava da passagem que ele fala assim, ele bebe e sai vazado assim de cabeça erguida. Eu não achava esse versículo. Porque você não olhar na concordância, sai vazado de cabeça erguida, você não acha. Mas eu sabia que o conteúdo era mais ou menos assim. E esse salmo, ele também reforça a revelação de que o governo é a partir de Sião e fala da irresistibilidade vitoriosa do Messias e do seu reino. Esse eu faço questão de ler todo. Salmo 110, de 1 a 7. Ele é pequenininho, 7 versículos. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Adonai ao meu Adoni. O Senhor cita esse salmo, né? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião, eu estabeleci meu rei em Sião, Salmo 2,6. O cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, nós vamos ver isso em Zacarias e Isaías também, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. É o verso que eu gosto, é o 7. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Isso é uma linguagem poética, folclórica, cantórica e melodiosa do hebreu, de dizer que ele é irresistível e vitorioso. Ele mata todo mundo, vai lá, agacha no córrego, toma aquele golinho d'água na concha da mão, levanta a cabeça e sai marchando. Né? Porque aí combina também lá com aquele Isaías que fala que a roupa dele está toda salpicada de sangue, que depois é outro assunto. E essas revelações foram dadas 1000 anos depois de Abraão, 800 anos depois de Jacó, a Davi e a sua geração, aumentando a
expectativa do judeu. Aí o judeu foi ficando doidão, falou, nossa, o nosso rei é irresistível, ele vai esmagar as nações, ele vai dominar todo mundo, ele vai acabar com o grego, vai acabar com o assírio, vai acabar com o babilônico, vai acabar com o romano. Na época nem tinha romano aqui, na época do Davi era filisteu, era sírio. E era isso que a geração de Jesus esperava, de Jesus chegar metendo o pé na porta e chutando balde. Aí ele vem com aquele discurso, tomai sobre vós o meu jugo, que eu sou manso e humilde de coração. E se o teu inimigo te der um tapa, você vira o outro rosto, ele te pedir a bota, entrega a capa. Vai, esse aí. Para andar com você uma légua, anda dois. Eu não vou querer esse aí não. Eu estou querendo o que chuta o balde, o que sai marchando depois do gole d'água aqui, que é irresistível. Nós vamos ver por quê. Por isso é quão insondáveis são os seus caminhos. Engraçado como é que o Espírito Santo sintoniza a coisa. Tem tudo a ver com o assunto de domingo agora. Que nós vamos começar os 2 adventos. Eu até fiz um gráfico, na realidade eu imprimi um gráfico, eu não sabia se eu trazia para essa aula ou se eu levava o gráfico para a outra, eu vou levar para o domingo. Que fala exatamente da separação que existe entre a primeira vinda e a segunda vinda, o que foi prometido para a primeira vinda e o que foi prometido para a segunda vinda. E eles queriam já na primeira vinda tudo isso aqui, que eles estavam na expectativa. Essa justiça, essa paz, essa imparcialidade, essa irresistibilidade, essa majestade, essa glória, né? Sião como capital. Era essa a expectativa que eles estavam nutrindo cada vez mais. Mesmo porque 150 anos depois, Obadias 15, Obadias é um dos livros proféticos mais antigos que tem. O mais antigo livro profético. Salmos é outra coisa. Salmos já faz parte do Navim, Ketuvim, dos Ketuvim, dos escritos. Salmos e poemas. Os Neviim, que vem de Nevá, que vem de Navi, né, que é o profeta, que é aquele que jorra em público. Obadias é o mais antigo, 850 anos de Cristo. E aí ele também foi dado uma revelação. Em Obadias 15 a 21, que é de um capítulo só, né? A Taná é formada por 3 livros, né? É por 3 grupos de escritos. A Torá, que é a lei, o Neviim, que são os proféticos, e os Ketuvim, que são os escritos. Os poéticos. Os poéticos. Apesar que Daniel está lá e não é poético, ele é profeta, mas vocês resolveram colocar ele lá, fazer o quê, né? Esse é que manda na Bíblia. Obadias 15 a 21. Pelo menos Romanos 3 fala que eles são responsáveis pelos oráculos de Deus, né? 150 anos depois se reforça que é em Sião, a partir de Sião que vai haver o governo messiânico e que esse governo vai ser vitorioso sobre os seus inimigos. Oba! O judeu gostou dessa notícia aí. Aí passa-se mais 50 anos e vem Joel 2, 28 até 3:1. Mas Joel E 3 de 18 a 21, que era uma época de fome, de desgraça também, gafanhoto comeu tudo. Ele vai restituir tudo. E ele usa aquela catástrofe natural, não deixa ela distraída, para ser o mote da sua profecia, onde ele profetiza que durante o reino messiânico, o governo messiânico, haverá salvação e espiritualidade. Joel, quanto? Joel, capítulo 2, versos 28 até 3:1. Certinho, 9 e 10, horário de Brasília, horário brasileiro de verão. Válido para o sudeste, para o centro-oeste, para a região sul. Norte e nordeste. E E 3, 18 a 21. Os apóstolos em Atos, eles pensaram que... Não, calma, não rouba assim. Nós vamos chegar lá. Hoje nós vamos ficar só no Velho Testamento. Semana que vem nós vamos para o Novo, calma. Nós ainda estamos aqui antes de Cristo. Isso foi em 800 antes de Cristo. Aí passa-se mais 50 anos e vem Amós, o boiadeiro. No seu capítulo 9, dos versos 11 a 15, ele acrescenta que o Messias vai tomar posse da terra e distribuí-la aos descendentes de Jacó, e que uma vez que eles estejam estabelecidos na terra, o seu governo seria vitorioso, seria bem sucedido. Israel junto com o descendente. E uma das linguagens de Amós, porque ele era boiadeiro, era exatamente algo da lavoura, né? Ele falou que ia pegar
as enxadas, tudo. Então, Mineiro. Vitória sobre os inimigos. E paz. Aí passam-se mais 50 anos, e lá no ano 700, Miqueias, no capítulo 4, dos versos 1 a 7, ele confirma aí pela 10ª vez que Sião vai ser a capital e que os israelitas, sob o governo messiânico, teria vitória sobre os seus inimigos. E sendo que Miqueias era contemporâneo de Isaías, que também teve um ministério longo de 40 anos, que também viveu ali aproximadamente entre 740 e o ano 700, que é o escritor messiânico por excelência. É o escritor que mais falou do Velho Testamento, que mais falou do Messias, foi Isaías. Miqueias falou da cidade que ele nasceria, de casa do pão. Na realidade, a galera naquela época, eles estavam pecando tanto, a nação de Israel estava tão envolvida com idolatria, que Deus mandou uma mensagem em estéreo. 2 profetas falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Miqueias e Isaías. Assim diz o Senhor, Senhor, Senhor. Tem passagens em Miqueias que é ipsilíteres, o mesmo escrito de Isaías. Nascerá de uma virgem, nascerá em Belém. Compara Isaías 12 com Miqueias 4, ipsilíteres, igual. Então os dois foram contemporâneos. Foram absolutamente contemporâneos, só que o ministério de Miqueias foi mais curto, de Isaías foi mais longo, muito mais longo. Quádruplo, talvez. E Isaías, em Isaías 2, de 1 a 4, fala que o governo messiânico será elevado e pacífico. Em Isaías 4, de 2 a 6, fala que o governo messiânico será caracterizado pela beleza e pela glória. Em Isaías 9, versículos 6 e 7, fala que o reino messiânico será caracterizado pela paz. Em Isaías 11, 1 até 12, 6, que é uma passagem 12 é fantástico, me lembro. Vai do 11, 1 até o 12, 6, fala que o Messias será sábio, imparcial e alegre. Né? Em Isaías 24, verso 23, fala que o Messias e o seu reino serão caracterizados pela glória. Em Isaías 32, verso 1, fala que o seu governo será caracterizado pela justiça e a retidão. Em Isaías 33, nós vamos estudar essas passagens todas. Nós temos 2 anos para estudar, milênio mesmo. Minuciosamente, eu pretendo estudar passagem por passagem. Em Isaías, mesmo porque eu nunca fiz isso, eu tenho vontade. Você está deixando. Em Isaías 33, de 17 a 24, fala que o governo será caracterizado pela formosura, pela ausência do pecado e que será a partir da cidade de Sião. Como ainda tem mais umas 8 profecias de Isaías, e ainda tem também Sofonias, para citar, e Jeremias, e Ezequiel, e Daniel, e Zacarias, aí a gente prossegue na semana que vem. Eu achei que ia dar para falar da expectativa no Velho e no Novo. Não terminamos nem no Velho. Carlos, é fantástico. Sabe, mas esse assunto da expectativa é palpitante. Não, mas imagina. É uma coisa muito inerente na nação inteira. Né? Sim, mas a gente não percebe isso pelas escrituras. A gente sabe. Por poucas passagens, mas o legal é você colecionar, se possível, todas. Eu estou tentando colecionar todas. Pois é. Mas não vou conseguir, mas já vai ter vai ser uma legumada não tão rala assim, né? Pois é, eu achei fantástico esse estudo de hoje à noite. Né? E essa linha que você está desenvolvendo é fantástica para levar até ao milênio. É para mostrar que a geração de Jesus Cristo também estava nessa. Porque o Filipe, quando viu Jesus, ele correu para o Natanael, a expectativa era tanto que falou assim: achamos ele! Achamos o Messias, finalmente, né? Até que enfim. 2000 anos nós estamos esperando. Imagina a euforia do Filipe quando deu essa notícia para o Natanael, porque 2000 anos de expectativa, tanto é que Jesus falou para os apóstolos: ó, contar uma coisa para vocês, viu? Muitos dos antigos quiseram ver o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo.
E não tiveram essa e essa oportunidade. E vocês estão tendo. E tem uns bobão ainda que estão rejeitando. Essa passagem que você citou de Filipe com Natanael, eu sempre que eu leio essa passagem, eu leio e releio, porque eu acho fantástico. Porque É João 1,41, achamos! Ele avisou a Natanael e a Natanael falou, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, lá de cima? Falei, então vem e vê. Aí Jesus disse, antes de Filipe te chamar, eu tive debaixo da árvore. Ele provavelmente devia estar ali orando, falando, a expectativa, e ele falou, Não é uma árvore qualquer, tem um estudo em cima dessa eu te vi ali, ele falou, Deus meu Deus. Mas só por causa disso você já está me adorando? Quero ver na hora que você vê eu vindo com poder e glória lá no final da tribulação, aí que você vai cair o queixo mesmo. Agora seria interessante, talvez futuramente, fazer um gráfico dessa linhagem que você fez hoje, essa linha de pensamento que você citou hoje. Da expectativa. Que leva até o ponto, né, porque é fantástico. Meu secretário para ele, nós estamos com uns 8 gráficos. Isso é fantástico. Não, mas essa linha de pensamento que leva de expectativa. E com esses versículos específicos, eu achei fantástico. Não, mas nós não estamos 40%, falta 60%. Quem não veio hoje, quem não está assistindo, tem a oportunidade de ver no site, porque realmente vai dando um gosto, como um doce na nossa boca, a gente fica animado, né? Então, realmente, acho que vale a pena fazer um gráfico, até futuramente a gente poder ensinar de novo. Né? Comprar uma plotter. Comprou o quê? Uma plotter a zero. Os gráficos não estão que eu fico imenso.